Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Muito bom poder estar aqui com todos vocês. Muito bom poder fazer parte deste grupo que sempre busca estudar os ensinamentos do Mestre Jesus através da doutrina espírita que nos traz tantos esclarecimentos para aqueles nossos probleminhas diários. Então, antes de começarmos, vamos fazer o seguinte: vamos lembrar de Jesus, nosso Mestre amado, e com o pensamento na luz do Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos ampare, nos ilumine e que essa sua luz envolva a todos nós, trazendo tranquilidade, paz, que ela possa, Senhor, abrir as nossas mentes e os nossos corações para um bom entendimento no estudo dessa noite. Obrigado, Mestre Jesus, e com a sua bênção nós estamos iniciando mais um estudo, graças a Deus. Muito bem, estamos aqui e vamos estudar nessa noite o pensamento do Criador, do átomo ao arcanjo, e pensar é criar. Nós buscamos muita coisa, a maior parte, no livro Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert. E este trabalho da Sueli fala sobre o pensamento, fala sobre o poder do nosso pensamento. Então nós vamos buscar, através desses 3 itens, entender um pouquinho mais. E para que a gente possa entender um pouco mais, temos que buscar Deus, temos que buscar qual é o nosso entendimento do Pai, qual é a nossa concepção do Pai. E fomos buscar um pouquinho atrás, nos tempos atrás. Em todos os tempos, o ser humano tem buscado respostas e explicações para o enigma da vida e da criação. Nós também, nos dias de hoje, buscamos. Buscamos, sim, Deus. Quem é Deus? Onde Ele está? E essa vida? Temos tantas dúvidas, temos tantas questões para fazer. Por que tanto sofrimento, tanta desigualdade? Enfim, onde podemos encontrar Deus? A ideia de Deus no homem sempre existiu e o levou à adoração de um poder supremo. Entre os povos primitivos, Deus foi confundido com suas obras, depois humanizado, possuindo então sentimentos e paixões. Se a gente for buscar, Kardec buscou em todos os tempos o que acontecia com o homem, qual era o sentimento real que ia na alma de cada um dos mais primitivos, e percebeu que em todos eles, independente da época, tinha um sentimento mais forte, algo que dizia para ele que existia um ser supremo, alguém que tomava conta de tudo, que protegia a todos. Isso é um sentimento inato do homem. E entre os povos primitivos, Deus, logo no começo, foi confundido com as suas obras. Quantos homens adoraram ao sol, à lua, adoravam as plantas, aos animais, e depois chegou a época em que Deus foi humanizado e passou então a ser muito parecido com o ser humano, a ter defeitos, sentimentos, paixões. Aquele Deus que eles acreditavam, podemos dizer colérico, vingativo, porque afinal de contas, muitas coisas que o homem não entendia naquela época, ele admitia ser castigo divino. As grandes tempestades, tudo aquilo que acontecia de difícil, de ruim para eles, era castigo de Deus. E aquelas paixões, Deus nervoso, Deus bravo, que castigava a todos os homens. E aí, na sequência, tivemos a vinda de Jesus. Ele trouxe uma nova visão acerca do Criador,
porém pouco conseguiu modificar, prevalecendo ainda os princípios da lei mosaica. Jesus veio falar para nós, falar para nós do amor de Deus, nosso Pai, por todos nós. Falar que devemos amar ao nosso próximo, fazer a ele o que gostaríamos que ele fizesse por nós, mas foram muito poucos aqueles que entenderam e aceitaram a mensagem do Cristo. O tempo passou e muito pouco se trouxe daquilo tudo que Jesus viveu, exemplificou e disse para todos nós. Hoje, vamos dizer aqui, com pouco progresso, essa mesma concepção de Deus tem sido ensinada por grandes religiões a milhões de adeptos. Deus continua sendo um ser de poucas virtudes e inúmeros defeitos. Então, o progresso aconteceu, mas a mensagem toda, a ideia de Deus, praticamente continuou a mesma. As religiões, as grandes religiões de hoje, ainda passam para os seus adeptos aquela ideia de Deus que pune, Deus que se vinga, que temos que fazer as coisas deste jeito ou daquele jeito, porque senão Deus vai nos punir. Então eles ditam regras, o homem tem que fazer isto ou aquilo, e se não seguir as regras estabelecidas, vamos então pagar por isso. E Deus continua sendo, para o homem de hoje, um ser de poucas virtudes e inúmeros defeitos. Às vezes temos aquela sensação de que as pessoas imaginam Deus aquele senhor velhinho já, de barbas grandes, brancas, sentada num belo trono e de repente olhando para todos nós, como se fosse talvez um Big Brother, e apontando, aquele está fazendo coisa errada, aquele outro está tentando, mas ele não está conseguindo. E para aqueles que conseguem, tudo bem. Para aqueles que não conseguem, existe o inferno. Eles acreditam no inferno, na punição de Deus, que simplesmente privilegia alguns e pune outros, deixando para o fogo do inferno essas pessoas que erraram. Esses filhos de Deus que erraram não têm mais volta. Muitos, nos dias de hoje, acreditam ainda que existe inferno, acreditam que existe céu. Eles não sabem que tanto um como o outro somos nós que criamos. Tanto o céu como o inferno pode existir dentro de nós, isso sim, mas aos poucos eles vão chegar lá. Nos dias atuais, conversando com muitas pessoas, a gente ouve ainda: eu sou temente a Deus. Isso reflete a realidade espiritual das criaturas. Como assim temente a Deus? Deus é bom, Deus é justo, é todo justiça e bondade. Ele não quer o nosso mal, mas as pessoas temem a Deus e simplesmente seguem certas regras e obedecem às leis externas para se dizer temente a Deus. E o que vai no coração? E a intenção? Porque às vezes a gente consegue dizer belas frases, ser gentil, ser manso e aparentar para todos à nossa volta uma docilidade que não existe no coração. Conta-se muito a intenção. Por isso que nós imaginamos que a realidade espiritual dessas criaturas ainda tem muito a evoluir. Para muitos, esse entendimento, então, dessa forma, como Deus está sendo colocado para eles, parece o suficiente, está bom do jeito que está, pois
despertar para uma outra realidade é trabalhoso e incômodo. Quantos não chegam na nossa casa espírita e muitas vezes se deslumbram com tanta coisa boa, com tanta mensagem, com tanto direcionamento, só que quando chega a hora de que a própria pessoa tem que se mudar, tem que se modificar, tudo isso vai por água abaixo. Ela desiste. Por isso que muitos até hoje parece que do jeito que está até então tá bom. Vai dar muito trabalho fazer diferente. Existe a doutrina espírita, ainda bem que ela existe, e ela orienta que um novo horizonte e ilimitado horizonte apresenta-se para nós, que existe um caminho iluminado, nós podemos seguir por ele, nós podemos seguir o caminho em busca da felicidade. Jesus já nos dizia, existe a porta estreita e a porta larga. Porta larga todos seguem, tudo sem problemas, sem compromissos, sem responsabilidade. Agora, a porta estreita é aquele que exige de nós alguma renúncia, exige de nós controle, doutrina dos nossos próprios defeitos e impulsos, mas vale a pena. Estou dizendo porque eu estou nesse caminho e tenho vibrado demais, tenho muito a corrigir ainda, como todos, mas o que me trouxe aqui nessa noite hoje foi acreditar nisso. E a doutrina nos ensina que Deus está em cada um de nós. Deus está no templo vivo da nossa consciência, que é o santuário da divina centelha. Então, Deus está dentro de cada um. Nós não precisamos buscar Deus em lugar nenhum. Ele está conosco. Ele se faz presente sempre em cada um dos seus filhos. E a doutrina também diz que Ele está na nossa consciência, que nós chamamos de centelha divina. Ele deu para cada um de nós, para cada um dos seus filhos, um presente. A centelha divina. Quer dizer, uma pequena parte de Deus está em nós. E ela é perfeita, ela tem tudo de bom. Mas o que Ele fez? Ele não nos quer todos iguais. Muitas pessoas questionam, por que Deus já não nos fez perfeitos? Beleza, para que tanto sacrifício? Mas Deus nos ama e quer que nós tenhamos o valor da tentativa, da conquista, o mérito de tudo isso. Cada um vai fazer a sua perfeição do seu jeito. E isso é maravilhoso, porque senão seríamos todos iguais, todo mundo igual, tipo marionetes, bonitinhos, perfeitos, não teria graça. A doutrina continua nos dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é o princípio de tudo, é a causa primária de todas as coisas. E aí, mais para frente, nós vamos descobrir que nós podemos fazer parte de toda essa criação. Eles falam também que Deus é soberanamente justo e bom. São tantos os outros atributos, mas eu selecionei esse para que a gente acredite, para que a gente busque essa justiça do Pai, sendo também justo, tendo um caminho, buscando o bem. Tudo isso a gente vai cada vez mais descobrir esse Pai soberanamente bom e justo. E a doutrina diz que nós, todos nós, devemos nos enxergar como parte do universo, como filhos de Deus e seus herdeiros. Então, nós somos parte da criação divina. Somos filhos de Deus, sim, e queridos, amados por Ele. E somos seus herdeiros. Então, meus irmãos, a doutrina nos traz todas essas
boas notícias. Nós temos um horizonte novo, podemos seguir por ele. É o caminho do bem, é o caminho do amor ao próximo, é acreditar que Deus é bom e justo e que Ele nos ama. E na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre, afinal, os 3 itens da nossa palestra dessa noite. Um deles é o pensamento do Criador. Essa imagem maravilhosa que vemos é apenas um detalhe, um pequeno detalhe da criação divina. Essa grandiosidade, essa beleza, essa perfeição é fruto do pensamento de Deus. Deus pensa e cria. E aí a gente imagina essa imensidão, essa maravilha, é pensamento de Deus que tudo fez. E aí eu fui buscar no livro O Grande Enigma, de Leon Denis, e ele diz: a eterna criação, a eterna renovação dos seres e das coisas é tão somente a projeção do pensamento divino no universo. Deus não para de criar, Ele está sempre trabalhando, sempre criando. E eles falam, o Leon Denis diz também que a eterna renovação dos seres e das coisas, tudo se renova, tudo é criado por Deus e tudo isso provém do pensamento de Deus, nosso Pai. Na sequência, o outro tema seria do átomo ao arcanjo. Mas no livro, no caso, na Gênese, a frase é um pouco mais completa. Eles dizem assim: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo ao arcanjo. E buscando na questão 540 do Livro dos Espíritos, tem uma definição maior do que está aqui, sem dúvida, muito interessante. Os espíritos superiores buscam retratar a magnitude, a harmonia da obra de Deus para Kardec, que estava questionando. Falam da providência divina presente em cada pequeno detalhe tão necessário para a harmonia geral do universo. Eles tentam descrever essa grandiosidade de obra e eles dizem o seguinte, que cada pequeno detalhe, por mais insignificante que nós possamos achar, é tão necessário para a harmonia geral do universo. Então, tudo se encadeia, tudo é um todo criado por Deus, nosso Pai. E essa ligação, desde o mais simples, do mais simples grão de areia, até os espíritos superiores, os espíritos puros, tudo se encadeia e nós vamos ter alguns detalhes para observar mais na sequência. E o outro item do nosso estudo é pensar é criar. Fazemos parte desta maravilha, fazemos parte do projeto do Pai. Temos uma tarefa a cumprir, somos também responsáveis pela harmonia geral do universo. Fazemos parte do projeto de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos a passeio e nem caímos aqui de paraquedas. Deus tem uma tarefa para todos nós. E aí a gente se questiona, meu Deus, qual será a minha? E fazemos parte de toda essa criação do Pai. Temos que cumprir a nossa parte. Temos responsabilidade pela harmonia geral do universo. No slide anterior, eles disseram, os bons espíritos, por mais simples que seja, cada parte da criação divina interfere na harmonia geral do universo. Então, às vezes, a felicidade do meu parceiro, a felicidade
daquele meu semelhante que vive no outro extremo do planeta, podemos ter a certeza que uma atitude minha pode estar influenciando na vida, na felicidade de outras pessoas. E eu escrevi aqui projeto divino, porque eu gostaria de esmiuçar um pouquinho mais para todos nós sobre o projeto divino. Esse esquema muitos de vocês já viram escrito e colocado de várias formas, e ele é muito esclarecedor. Deus, princípio de tudo, causa primária de todas as coisas. Deus cria o princípio inteligente e esse princípio inteligente vai dar origem ao espírito. Ele cria também o fluido cósmico universal, que vai dar origem à matéria. Ele não é ainda matéria, ele é o princípio da matéria, como o princípio inteligente é o princípio do espírito. E aí Deus, criando esse princípio inteligente, ele vai usar o princípio inteligente, vai usar o fluido cósmico universal para o seu progresso, para a sua evolução, para o seu aprendizado, usando o fluido cósmico universal. Vamos entender um pouquinho melhor. Então, o princípio inteligente, e eu sempre repito isso, na época que estávamos com as crianças, eu brincava, dizia a todos que o princípio inteligente, logo no comecinho, ele é meio burrinho. Ele sabe fazer pequenas coisas ainda, simples ainda. E quando ele começa no reino mineral, ele consegue apenas aglutinar as coisas. Então, ele junta alguns elementos do fluido cósmico universal e cria areia, cria água, cria os elementos do reino mineral. E aí ele aprende uma série de coisas. E com esse progresso, ele passa para o reino vegetal. Ele passa, então, a dar vida à vegetação, às plantas. Ele já progrediu, já tem alguma conquista. No reino vegetal já existe vida. Ele, através do fluido cósmico universal, foi manipulando os seus elementos e criando já no reino vegetal. O progresso continua. E no reino dos animais, ele consegue um instinto, consegue assim um rudimento de inteligência. No reino animal, ele já tem alguma individualidade e ele consegue perceber que o seu progresso é grande e que ele precisa continuar caminhando. Ele vai chegar então no reino dos homens e aí Deus permite a ele o seu começo no reino dos homens simples e ignorantes, sem conhecimento, sem saber que lado seguir, sem ter noção do bem ou do mal. Ele agora vai andar com as próprias pernas. Ele vai seguir até a perfeição. Ele vai ser espírito puro um dia. Todos nós seremos. Às vezes a gente não acredita muito, mas vamos ser espíritos puros, perfeitos. Vamos estar muito próximos de Deus. Só que para essa condição, nós temos que ter muitas e muitas encarnações. Já tivemos várias, já tivemos algum progresso, mas vamos continuar caminhando. Nós somos ainda espíritos de terceira ordem. Estamos num planeta de provas e expiações. E aí, o princípio inteligente, chegando no reino do homem, ele ganha os presentes de Deus. Ele ganha a vontade, a consciência, o pensamento, o livre-arbítrio e o amor. São potencialidades. Não são prontos. Olha, escuta, agora você já está pronto, você já tem todo o amor, você já tem todo o direito de escolha. Não. Deus nos dá tudo isso em semente. É como
nós temos nos livros escritos, eu acho perfeito, a semente da laranja. A semente da laranja não é a laranja. Ela vai ser a laranja. Então ela tem que brotar, progredir, crescer para poder dar os frutos. E assim são essas potencialidades. Deus nos dá tudo em germe. Nós temos agora, com a nossa condição de homens, de seres já no reino do homem, poder desenvolver tudo isso. Vamos usar da nossa vontade, vamos ter a nossa consciência nos balizando. É sim, escuta, não vá por aí não, aí eu acho que não está muito certo, mas nem sempre a gente escuta. Vamos ter o pensamento, vamos pensar e agir, vamos ter o livre-arbítrio para agir, o direito de escolha e vamos ter o amor. E tudo isso, todas essas potencialidades vão ter que ser baseadas no amor para podermos caminhar e chegarmos a espíritos puros. E aí hoje nós estamos falando de pensamento. Vamos poder escolher, vamos ter as responsabilidades em função das escolhas que fizermos. E o nosso pensamento segue. Para falarmos do pensamento, sem dúvida precisamos falar do fluido cósmico universal. Ele está em toda parte. A gente questiona onde ele está. Ele está em toda parte. Envolve a tudo e a todos nesse universo. Aos encarnados, aos desencarnados, todos estamos envoltos neste fluido criado por Deus, nosso Pai. Ele é, então, o veículo do nosso pensamento. Ele leva o nosso pensamento. Como, por exemplo, o ar leva o som. Se vamos imaginar, fechando a porta dessa sala aqui onde me encontro, as pessoas talvez que estejam para o lado de fora não vão me ouvir. Ele tem barreiras. O ar obedece barreiras. Agora o fluido cósmico universal não. Ele não tem limites. Ele segue o caminho e vai, sem dúvida, atingir o objetivo que eu dei a ele. O meu pensamento vai chegar aonde eu mandei. Então, temos que pensar dessa forma. Temos que entender que tudo que pensamos sai de nós e não tem volta. Vai seguir o seu caminho. Podemos, talvez, mudar o nosso pensamento? Podemos. Um pensamento não tão bom, um pensamento ruim, já pensei, já desejei o mal, já saiu, já foi. Posso fazer um pouco diferente? Posso. Posso melhorar, posso fazer um pensamento vibrar de forma mais positiva. Tudo isso nós podemos. E é ele que serve de veículo para o nosso pensamento, que é isso que nós teremos que entender um pouco melhor. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: os espaços vazios do universo, existem esses espaços vazios? E a espiritualidade superior responde: todos os espaços estão ocupados por uma matéria que escapa aos teus sentidos, aos teus instrumentos. É o fluido cósmico universal. Então, tudo está preenchido, ou melhor, o universo está envolto neste fluido criado por Deus, nosso Pai. Essa matéria elementar primitiva, através da sua transformação, da sua modificação, constitui uma variedade de corpos da natureza. Então, como vimos naquele esquema da evolução do princípio inteligente, ele foi trabalhando o fluido cósmico universal. E dependendo da manipulação, do agrupamento, da quantidade de elementos, ele se transforma numa variedade enorme de corpos da natureza. Então,
tudo que nós vemos é matéria. Tudo é transformação do fluido cósmico universal. Os nossos livros, o nosso laptop. Olha uma coisa interessante, o nosso corpo. O nosso corpo físico é formado do fluido cósmico universal. Isso aí nós vamos entrar numa outra oportunidade para entrar mais em detalhes. Através do fluido cósmico universal, então, acontece a transmissão do pensamento, a interação entre os dois planos, físico e espiritual. Então, o título agora ficou Fluido Cósmico Universal é o veículo do nosso pensamento. E aí, quando se fala em pensamento, diz que pensar é criar é o nosso título do tema da noite de hoje. O pensamento é criador. Quando pensamos, estamos criando. Quando um pensamento é dirigido para um ser qualquer na Terra ou no espaço, uma corrente fluídica se estabelece entre os seres, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Existe a transmissão de pensamento, às vezes a gente acha que isso é meio brincadeira, acontece. Quando nós temos um pensamento firme, no desejo do bem, por exemplo, para uma pessoa, quando a gente consegue mentalizar aquela pessoa numa condição, vamos dizer, mais saudável, se ela estivesse doente, quando nós temos um pensamento positivo, nós estamos enviando àquela pessoa aqueles fluidos benéficos, aquela energia positiva que vai chegar até ela com certeza. A mesma coisa acontece quando nós fazemos a nossa prece. Entramos em contato com a espiritualidade amiga. Nós podemos sim conversar com Jesus. Fazemos a nossa prece quando é verdadeira, quando é de coração, quando existe sentimento nas nossas palavras, Jesus nos ouve. Estamos podendo, através do pensamento, conversar com Jesus. Então, quando nós pensamos, nós estamos enviando, emitindo uma energia boa ou ruim. Nós estamos fazendo uma prece, estamos sem dúvida em contato com a espiritualidade amiga. Ela nos ouve. E aí, como o ar transmite o som, nós já dissemos, o nosso pensamento é levado pelo fluido cósmico universal. O homem faz brotar ideias que impressionam para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza. Sua responsabilidade é imensa, porque seus efeitos são poderosos. E aí voltamos a dizer o poder do nosso pensamento. O que pensamos, podemos não falar, mas pensei, o pensamento já foi criado, já saiu de mim e vai no objetivo que eu dei a ele, com certeza. E só que nós temos um detalhe a observar. Às vezes eu não estou muito satisfeita com a situação ou com aquela pessoa, mas eu estou sorrindo. E aí a pessoa pode estar vendo o meu sorriso, mas aquela energia negativa eu estou mandando para ela, porque é o meu pensamento que tem essa força. Então nós podemos criar para o bem ou para o mal. Somos co-criadores. Nós já dissemos também que podemos criar e somos filhos de Deus. Ele cria tudo de princípio e nós criamos a partir dele. Então podemos criar, destruir, modificar tudo à nossa volta através do nosso pensamento. Nós podemos destruir um ambiente familiar, por exemplo, com o nosso pensamento, porque eu, através dele, eu consigo chegar a uma outra pessoa e fazer com que ela não se sinta bem, fazer com que ela
retome pensamentos já passados e traga à tona sentimentos ruins e quebrando então toda a harmonia do ambiente. Eu tenho esse poder, nós temos esse poder. E ao contrário também nós temos esse poder. Às vezes numa situação não tão boa, nós podemos mentalizar luzes, podemos lembrar de Jesus e trazer dele a luz para aquele ambiente e mudar tudo à nossa volta. Somos poderosos. Basta que o Espírito pense numa coisa para que esta se reproduza. Na Gênesis, capítulo 14, que trata dos fluidos, eles trazem essa questão para nós e eu vou ler para nós porque é bem interessante. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar outro, embora seu corpo material esteja impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as variações, executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desígnio de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se pinta, como num quadro, tal como está em seu espírito. Então, quando eu desejo alguma coisa, quando aquele pensamento é constante em mim e esse desejo vibra muito intensamente, esse meu pensamento cria imagens e essas imagens, como os bons espíritos aqui explicam, é criado como se fosse num quadro. Ele se cria e já executa o meu pensamento. Só que isso fica plasmado, já registrado. Só que eles dizem o seguinte: mudado o pensamento, este quadro se dilui, se desfaz. Então nós temos o poder do pensamento de criar. Quantas pessoas não agem de forma positiva ou negativa, usando a força do seu pensamento? Nós trouxemos aqui a imagem do nosso corpo físico. Vamos lembrar que a doutrina espírita nos explica que nós não somos só este corpo físico. Nós temos o perispírito, é o nosso corpo fluídico. Ele nos acompanha onde nós estivermos. Quando estamos dormindo, ele sai um pouquinho. É como se nós tivéssemos desencarnado, morrido. Ele se solta um pouco do nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico precisa descansar. Mas o perispírito não. Ele vai para o mundo espiritual e vai buscar os seus interesses, mas retoma. Assim que o corpo físico tem a necessidade, ele retoma. Ele só se desliga em definitivo quando existe o desencarne. Então, para que a gente possa ter noção, aqui nós trouxemos também o espírito. O espírito não tem forma. Nós colocamos aqui uma luz bem brilhante. Então, o nosso corpo é desta forma. Existe o espírito, o perispírito e o corpo físico. O perispírito, para que a gente tenha uma noção de tudo o que ele pode fazer, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Voltamos a falar desse fluido universal. O nosso perispírito a gente não vê. Ele é que tem essenciado. Ele é mais fluídico. E nós, na carne, não temos condição de vê-lo. Mas ele existe. Ele é matéria. Ele é composto pelo fluido cósmico universal, o mesmo que é o nosso corpo físico. A natureza desse envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. O espírito vai evoluindo, vai tendo um moral mais elevado e ele vai tendo a possibilidade de tirar do fluido cósmico universal uma matéria
melhor, mais sutil para compor o seu perispírito. E a partir daí também criar o corpo físico. Quando a gente fala de Jesus, Jesus esteve entre nós e nós estamos num mundo de provas e expiações, um mundo de terceira ordem. Sim, Jesus, o espírito evoluído, puro, que sempre foi, não. Ele foi igual a nós. Ele começou tudo exatamente igual a todos nós e chegou ao espírito puro. Mas quando ele encarnou aqui junto conosco, no planeta Terra, ele já espírito puro, ele usou tudo que tinha de melhor. Ele tinha essa possibilidade. Ele já sabia usar o fluido cósmico universal com os seus produtos melhores, mais quintessenciados para compor o seu perispírito. E aí ele tinha uma condição muito superior à nossa, mas ele foi enviado por Deus e quis estar junto conosco aqui na Terra para viver aquele período e nos trazer muitos ensinamentos. Todo e qualquer pensamento reflete no perispírito, como num espelho, os mais secretos movimentos da alma. Tudo que pensamos, só que temos que lembrar, não é o corpo físico que pensa, é o espírito quem pensa, quem ama, quem sofre, e etc, e etc. Então, todo e qualquer pensamento reflete no nosso perispírito, como se fosse num espelho, os mais secretos movimentos da nossa alma. Aqueles pensamentos que nós escondemos muitas vezes até de nós, está registrado no nosso perispírito. E o nosso corpo físico recebe toda essa mensagem e se adequa à mensagem, à ordem do próprio espírito. Quando nós temos pensamentos de bondade, benevolência, tolerância, caridade, doçura, amor, nós nos envolvemos em fluidos benéficos que nos permitem ter ideias boas, ter bons objetivos, ter confiança em tudo que a vida nos oferece. Porque um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o nosso corpo físico, tanto quanto sobre o nosso moral. Agora, o inverso, quando nosso pensamento é de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, vingança, violência, hipocrisia, e neste lugarzinho não cabia mais coisas. Mas quando o nosso pensamento é voltado para o lado do mal, com certeza nós também não estamos bem. À nossa volta os fluidos são pesados, densos, e também fazem com que nós nos sintamos mal, negativos, deprimidos. Tudo isso é em função do nosso pensamento, daquilo que nós mesmos criamos para nós. Pensamentos negativos, então, originam lesões perispirituais que repercutem no corpo físico. As nossas imperfeições morais providenciam para nós corpos doentes. Então, o perispírito recebe a mensagem do espírito de ódio, de vingança, aquela hipocrisia que muitas vezes as pessoas não percebem e traduz, passa para o nosso perispírito tudo isso. E nós, no corpo físico, vamos sentir, com certeza. Os nossos corpos doentes, eles dizem que é em função das nossas imperfeições morais. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção. Somos como se fosse uma antena. Pelos seus sentimentos, o espírito atrai e é atraído para a faixa vibratória correspondente. Se alimenta e é alimentado por sentimentos e pensamentos que aí vibram.
nós não temos condição de agir, de fazer diferente, de agir sim, mas de fazer diferente não, porque se nós temos o pensamento negativo, nós estamos vibrando numa faixa. E quem vibra naquela faixa? No mundo espiritual, são os espíritos inferiores, muitas vezes, que sofrem daquele lado também e se aproximam porque o nosso pensamento vibra na mesma faixa que eles e eles vêm junto conosco para estar ali, vivendo e sofrendo juntos. E quando o pensamento é ao contrário, quando nós conseguimos vibrar no bem, ter bons objetivos, boas atitudes, quem se aproxima de nós na vida encarnada? Pessoas do bem, porque nós não vamos nos sentir bem com pessoas que têm atitudes muito diferentes das nossas. Pessoas vão chegar para nós, as pessoas que também vibram no bem, que têm bons objetivos, e aí diz que aquela pessoa que vive no bem traz para ela os bons fluidos. Ela já se envolve com os bons fluidos e atrai para ela espíritos tanto encarnados como desencarnados que vibram na mesma faixa. Eu trouxe aqui para nós que eu achei muito interessante. Nós temos um hálito mental. A nossa maneira de sentir, de pensar, a importância que damos às coisas, aos fatos da vida e às pessoas, tem cheiro próprio, o cheiro das vibrações que nos caracteriza. É o nosso hálito mental. O hálito dos nossos desejos, que nos coloca então na faixa vibratória correspondente. Nós podemos estar falando uma outra coisa, mas o nosso pensamento vibra em outra faixa. Nós não conseguimos nos esconder. Talvez aqui no mundo encarnado a gente consiga fazer parte de um grupo, disfarçando, sendo simpático, bondoso e etc. Mas os nossos amigos espirituais, eles não ouvem o que falamos, eles não enxergam o nosso sorriso, eles só entendem o nosso pensamento. E aí, quem se aproxima, como acabamos de dizer, são aqueles que estão sofrendo conosco do mesmo jeito ou felizes conosco, dependendo daquilo que nós escolhermos. Trouxemos aqui o nosso planeta, é muito lindo, é realmente maravilhoso. E aí, neste livro que nós buscamos, que é da Sueli Caldas Schubert, eles dizem que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma nação, de um planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Quer dizer, eu penso de uma forma, eu estou envolta no meu fluido. Eu vou ser atraído por pessoas que vibram do mesmo jeito. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações. Praticamente a nossa faixa vibratória é muito parecida. E nós vibramos, e eu trouxe assim como se fosse um exemplo, a atmosfera fluídica do nosso planeta deve ser bem densa, bem pesada, porque ainda vibramos no mal. O espírito de terceira ordem ainda se compraz no mal. Luta sim, muitos ainda já lutam por sair desta situação, buscam o caminho do bem, mas a maior parte ainda vibra no mal e não consegue fazer o que Jesus nos orientou, fazer por próximo aquilo que gostaríamos para nós, buscar o bem do próximo. E nós ainda não entendemos que buscando o bem do próximo é o nosso bem que estamos buscando, mas faz parte. E aí eles dizem que o universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente.
nós temos uma tarefa. Lembra que nós falamos logo no começo? Temos uma tarefa a cumprir. E uma parte dela, essa nossa responsabilidade, é o que nós levamos para aqueles que nos rodeiam. Como eu sou na minha casa, como eu vibro entre os entes queridos, que os fluidos eu deixo na minha casa quando saio. Então, tudo isso é importante. Só que nós não estamos influenciando apenas aquele mais próximo de nós, nossos filhos, nosso parceiro. Eles dizem aqui que o universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. Então, a minha atitude, achando que eu tenho direito de escolha, eu posso fazer o que eu bem entendo? Posso, sem dúvida, vou sofrer as consequências da minha escolha. Mas eu estou influenciando a outras pessoas. Aqueles que estão mais próximos, com certeza, e aos outros também, que vão receber como se fosse uma gota d'água num lago, em uma água tranquila, parada, aquela gota d'água que cai apenas em um ponto e influencia toda a superfície daquela água brilhante, límpida. E assim somos nós. E neste livro também está escrito da seguinte forma: os indivíduos que compõem uma sociedade específica são como os fios de um fino brocado. Brocado é um tecido todo especial. Retire um fio e você danificará todo o padrão do tecido de alguma maneira. Então, quando um fio não segue o seu caminho, não faz a sua parte, o todo sofre. Então, o padrão do tecido, de alguma maneira, vai se danificar. Essa é a nossa responsabilidade perante o nosso universo. E aí, muita paz. Nós vamos encerrar dessa forma. Trouxemos algumas ideias, alguns ensinamentos que principalmente o Livro dos Espíritos nos traz. E esse livro também, excelente livro, Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas Schubert, que trata do nosso pensamento e nos diz da nossa responsabilidade. E quando eu escrevo assim para terminar o nosso estudo, muita paz, não é aquela paz externa, não é vestir branco ou saindo requisitando coisas externas. Não, é a paz interna que a gente tem que buscar. Essa nós podemos. Ninguém pode por nós, apenas você por você e eu por mim. Essa paz nós podemos buscar, buscando Jesus, buscando os ensinamentos do Mestre. Ele nos orienta. Nós temos o manual, nós temos o livro para que a gente possa estar sempre relembrando as orientações do Mestre. Basta que a gente faça, basta que a gente utilize os conselhos e os exemplos do Mestre na nossa vida. A paz vai chegar, vamos ser melhores. Tá certo, temos dúvidas, não somos perfeitos ainda, mas está tudo certo. Isso faz parte deste nosso mundo, mas nós podemos fazer deste nosso mundo um pouquinho melhor. Cabe a nós, cada um de nós, fazer uma pequena parte. Então, encerrando, eu gostaria, mais uma vez, que todos se unissem a mim para agradecer. A gratidão tem que ser algo constante em nosso coração. Lembrando novamente de Jesus, vamos agradecer a Ele por esses momentos que estivemos juntos, que pudemos conversar, refletir e, quem sabe, aprender bastante para as nossas atitudes, para a nossa vida lá fora. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que recebemos mais uma noite. E pedimos ainda, Senhor, a sua luz e a sua paz para todos nós, que possamos seguir a nossa caminhada, sempre iluminados pelo Senhor e
acompanhados pelos bons espíritos. Graças a Deus, estamos encerrando. Muito obrigado a todos.